E aí, beleza pura sem mistura, Dandan na área aí, passando para fazer uma rápida reflexão sobre a questão dos nossos condicionamentos, positivos ou negativos, que interferem na nossa prosperidade. Liberdade ou escravidão? Qual é a sua posição? Antes de continuarmos, deixa aí o seu like, faça o seu comentário, compartilhe se fizer sentido para você. E se não for inscrito no canal, inscreva-se. Vamos lá. Com relação às nossas vidas, aos nossos condicionamentos, nós vivemos de histórias. Histórias? Sim. Cada um de nós temos as nossas histórias, estamos onde estamos graças à história que vivemos, positiva ou negativa. Tudo isso, tudo que nós vivemos, nos trouxe onde estamos. E nada é por acaso, nada é por acaso. E as nossas histórias, elas são formadas ou dirigidas, por vezes, pelas emoções. E as nossas emoções são construídas pelas nossas experiências, crenças e convicções, as quais nos condicionam positiva ou negativamente. Se negativamente, muitas vezes ela nos faz escravos. Se positivamente, ela pode transparecer uma liberdade, mas ela só será positiva e nos dará o status de liberdade quando ela verdadeiramente traduzir a nossa essência. Quando nós tivermos verdadeira noção e consciência da nossa essência. E como isso acontece? É uma construção. Obviamente, a vida é uma caminhada, uma jornada na qual estamos sempre em mudanças. A prosperidade é isso. Nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e nesse caminhar, nesse lapso entre o nascimento e a morte, é que nós vamos estabelecer as nossas condições, positivas ou negativas. É nesse momento de vida e morte que está as nossas realizações. É no agora que está o nosso futuro. É hoje o futuro do nosso passado. E quando olhamos para trás, como diria Steve Jobs, só é possível ligar os pontos olhando para trás. Porque você verá que tudo aquilo que você viu, ouviu, sentiu, viveu ao longo da vida, todas as suas experiências, crenças e convicções, tudo que você fez, toda a sua história, toda a sua trajetória, ela tem um sentido. Ela te trouxe até aqui por uma razão. E qual é a sua razão? O que te move? E por que os seus condicionamentos, por vezes, na interpretação da sua história, do seu passado, do que você viveu, porque as suas crenças, elas trazem uma carga valorativa negativa de condicionamentos que te escravizam, como vitimismo, ausência de autorresponsabilidade ou isenção de responsabilidade, inutilidades como um todo, inclusive fugas, lavar as mãos não é comigo. Quantas e quantas vezes as suas histórias estão sendo pautadas por isso? E aí, nesse contexto, trago uma leitura bíblica aqui, uma interpretação do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 24, onde diz o seguinte: não ajunteis tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, nem ladrões assaltam e roubam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Esse próximo chama muita atenção. A lâmpada do corpo é o olho.
Se teu olho for límpido, ficará todo cheio de luz. Mas se teu olho for ruim, ficará todo em trevas. Se, pois, a luz em ti é trevas, quão grandes serão as trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, ou vai odiar o primeiro e amar o segundo, ou aderir ao primeiro e desprezar o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Este é o evangelho do qual eu quero trazer para compartilhar nessa ideia de história, condicionamentos, experiências, crenças e convicções que nós temos ao longo da vida. A questão da escravidão de pensamentos, comportamentos e ações que decorrem das nossas emoções vividas ao longo de toda a nossa história. E, dentro de um contexto bíblico, trazendo uma reflexão espiritualizada, talvez, para esse nosso paralelo, dentro da nossa prosperidade, que pode ensejar numa liberdade ou numa escravidão. Essa reflexão é bem interessante quando ela trata de onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E aí, por isso, na parte final, ele vai dizer que não se pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Por quê? Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, ou se amará o dinheiro e desprezará a Deus, ou se amará a Deus e desprezará o dinheiro. Bom, na verdade, essa basicamente é aquela dicotomia em que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Na verdade, não seria isso, seria o amor ao dinheiro, pois onde está o seu tesouro, está o seu coração. Se você coloca como tesouro dinheiro, os bens materiais, os bens terrenos e passageiros, assim como nós somos passageiros, né, nessa terra, se nós colocamos nos bens materiais a questão do valor, do tesouro que nós temos, estará o nosso coração, estará o nosso amor. E aí, Deus ficará em segundo plano. Se nós colocamos Deus em primeiro lugar, o dinheiro, os bens, tudo ficará em segundo plano. Quer dizer que não dá para ter dinheiro e servir a Deus? Não é isso. Nada impede que você tenha dinheiro. O problema é não colocar o dinheiro em primeiro lugar. O problema maior é dedicar o amor, né? Colocar o seu coração, nesses passageiros. Porque esse é verdadeiramente o comportamento que aprisiona, que limita, que escraviza. Porque se você perder o seu dinheiro, uma vez colocado todo o seu amor, todo o seu coração nesse tesouro que você fiou, sendo o dinheiro, ao perder o dinheiro, você se perdeu. Você se perdeu porque a sua essência, o seu ser, está no ter. E isso te escraviza. Aí o seu condicionamento, o seu comportamento está ligado a algo fugaz, algo passageiro, algo que não é sólido, consistente, que não é permanente, digamos assim. Ao contrário, quando você coloca Deus acima de tudo, quando você coloca ou tem a liberdade de escolher e de não se prender aos bens materiais, entendendo que aqui estamos de passagem e que esse mundo é todo um plano divino, que nós estamos aqui por algum motivo, para cumprir algum propósito, e esse propósito é com certeza maior do que nós, assim como nós somos maiores do que as coisas que aqui estão e das coisas que temos, aí percebemos que há
uma identidade, uma essência, uma consciência do seu eu verdadeiro, onde a sua essência traz algo muito maior do que as coisas pequenas. Porque o dinheiro ele é necessário para a sua manutenção. Lógico, é bom ter mais dinheiro para ter mais conforto? Sim, é bom. Porém, você não pode estar escravizado, não pode estar limitado a ele. Aí é aquela questão de vitimismo, de ausência de responsabilidade, ou de inutilidades, fuga de determinadas coisas. Então, a interpretação da sua história, se for pautada em dinheiro, obviamente, ela vai te condicionar negativamente com as suas emoções, trazendo a flor da pele, da vida e da sua essência, com negatividade, obviamente, experiências e crenças, convicções que te levaram a um mundo vazio, onde a sua felicidade, a sua essência está em questões passageiras, imperenes. Então, nesse sentido, essa leitura ela é bem interessante porque ela traz todo esse contexto, e aí quando ela fala sobre a lâmpada do corpo é o olho, e se positivo, né, se límpido, ele estará cheio de luz, e se ruim, ele será a manifestação das trevas, e se a sua luz for trevas, quão grandes serão as trevas? Nesse sentido é a liberdade. Se o meu olhar é límpido, ele é livre, ele é liberto, ele exerce a liberdade, ele está acima de tudo, sempre leve, livre, solto, iluminando, irradiando toda a treva que existe à minha volta, que existe à minha frente, que está na minha vida. Porque o meu ser, a minha essência, a minha consciência de quem eu sou é muito maior do que tudo isso. Eu sou luz, eu não vou me diminuir, eu não vou me limitar, eu não vou me escravizar por pequenas coisas, por coisas passageiras. Já se o meu olho for ruim, ele será trevas. E ele vai tentar muitas vezes apagar a minha luz. O seu olhar negativo, o seu olhar ruim, o seu olhar de treva vai muitas vezes tentar impedir o brilho da sua luz. E o quanto você permite isso? O quanto as suas histórias estão carregadas de emoções negativas que condicionam, escravizam e lançam trevas sobre a sua vida? Traz valores negativos. Qual é a sua essência? O que você se permite viver? Você é livre? Ou você vive na escravidão? A vida, a prosperidade é natural. Nascemos, crescemos e nos desenvolvemos. E entre a vida e a morte, né, o lapso temporal, vida terrena, entre o nascimento e a morte, né, que se dá o nome de vida, nós temos muito mais de positividade, de gratidão por tudo, por detalhes. E não sabemos perceber. Por quê? Porque nos condicionamos, nos escravizamos, nos limitamos e não vivemos a nossa liberdade. E aí a liberdade é inclusive de ter a tranquilidade de dizer não para muita coisa. De entender que o momento que se passa determinadas angústias, determinadas dificuldades, ele é passageiro, assim como a vida é passageiro. E isso é exercício da sabedoria. E a sabedoria é dom de Deus. E nós somos imagem e semelhança de Deus, do Criador. Quais são as nossas criações?
Se o Criador nos fez a sua imagem e semelhança, Ele também nos deu o poder de criar. E quais são as nossas criações? O que você está criando? Uma prosperidade que te permite uma liberdade ou uma prosperidade que te permite uma limitação, uma escravidão? Seu condicionamento te leva à escravidão? Ou você não está condicionado a nada a ponto de perceber que é livre para fazer o que quiser, respeitando a sua essência, porque você tem consciência da sua essência. E você sabe que você é filho de Deus. Você sabe que você é maior. Você sabe que você é imagem e semelhança do Criador. E como tal, você tem um poder inigualável. E você tem o poder, inclusive, de escolher ser livre ou não. Tem uma abolicionista norte-americana, me foge o nome dela agora, que ela tem uma frase, eu li em algum lugar, que ela dizia o seguinte, que libertei 1000 escravos. Teria libertado muito mais se eles soubessem que eram escravos. Então, quantas vezes nós vivemos sem sequer perceber que somos escravos dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, das nossas angústias, das nossas crenças, das nossas limitações? Quantas vezes o nosso olhar é ruim para nós mesmos? Quantas vezes nós permitimos que o olhar do outro, que o julgamento do outro condicione as nossas vidas, as nossas ações e os nossos resultados? O que você quer para você? Ser livre ou escravo? Pense nisso. Prospere. Seja livre. Para isso que nós viemos. Deus nos fez tão livres que Ele nos colocou aqui, sequer exigiu que acreditássemos na sua existência. Nos deu o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio permite que nós façamos o que desejarmos, porque nós somos imagem e semelhança do Criador e, como tal, nós somos livres. Então, coloque o seu coração, ame verdadeiramente o tesouro mais valioso na sua vida, que é você. Imagem e semelhança do Criador. Ame o Criador. O resto virá por consequência. E, ainda que não venham, ou que venham em quantidades menores do que as desejadas, eles serão suficientes para apenas potencializar o que você já é. Feliz. Livre. Grato. Agradeça a Deus. A cada instante, a cada minuto, por tudo que você tem. Olhe para trás, tem muita gente pior do que você. E seja feliz. Forte abraço, vou ficando por aqui. Deixe seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Forte abraço, fui!